Oi, gente, meu nome é Felipe Germano, estou aqui com a Ana Carolina Leonardi, nós somos repórteres da Super e a gente vai aqui discutir um pouquinho sobre uma matéria que vai entrar agora, já está nas bancas, na edição de maio da Super, esse crânio maravilhoso. O negócio é o seguinte, um pesquisador de Oxford anunciou que até 2030 diversas profissões vão começar a ser substituídas por robôs e outras novas vão surgir. Ele fez uma listinha com qual o risco da sua profissão desaparecer. Então, manda pra gente nos comentários qual é a sua profissão, que a gente vai dizer se você é melhor começar a fazer outra faculdade, procurar um emprego, dar seus pulos. E aí a gente comenta também um pouquinho das profissões que vários outros estudos, o governo do Canadá já está anunciando que talvez comecem a aparecer nos próximos anos. Assim. Sim, algumas profissões para você já preparar, no mínimo, a sua criatividade, para pensar, assim, porque do mesmo jeito que a gente vai ter muita automatização de funções que hoje são desempenhadas por pessoas, a gente vai ter sempre funções que não podem ser substituídas, né? E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, e mandem mesmo as perguntas, porque a gente tem aqui a listinha e se tudo der certo a gente vai conseguir dizer, segundo esse pesquisador de Oxford, a porcentagem de chance da sua profissão sumir. Então mande sua perguntinha. Podem mandar. Vamos começar enquanto o pessoal está mandando, para dar um volumezinho? Vamos falar sobre a matéria? Sim. A matéria está na página 60 dessa edição, gente. Ela ficou bem bonita. Sim. Ó, acho que dá para ver aqui, ó. A gente citou 10, são várias que estão pipocando nesses estudos, mas a gente citou 10 que a gente achou mais legal, assim. Você quer citar alguma em específico? Eu queria falar de psicólogo de robôs, mas não vamos começar por ela, não? Tá. Vamos começar por uma outra? Vamos. Eu gosto muito de nostalgista, porque nostalgista não é óbvia. E é fácil de entender também. Você quer explicar? Vai lá. Tá. O nostalgista, ele tem uma pira muito grande que é que nem todo mundo vai conseguir acompanhar direito as mudanças e do mesmo jeito que acontece hoje, assim, todo mundo sabe que minha avó, amo ela, mas ela não sabe mexer muito bem no Facebook. Então, conforme os tempos vão passando, as pessoas vão estranhando as mudanças, não se acostumam, e o trabalho do nostalgista é criar como se fossem pequenos museus, assim, que estão adaptados ao seu dia a dia. Então, é que nem o San Junipero, para quem viu Black Mirror. Melhor exemplo. Você cria uma realidade em que você se sente bem, assim. E parece um pouco fora da linha, mas quando você para pensar nas pessoas que não se adaptam a isso hoje, e que se essa tecnologia já estivesse disponível, é uma coisa que já estaria rolando, assim. Eu acho que é um exemplo muito interessante. Sim, e assim, a gente já passou, desde que a internet começou, a gente já tinha aqueles cursinhos básicos de informática que hoje já não atendem mais a necessidade do que a gente tem. Imagina quando você tiver a sua casa, voltando para as referências de Black Mirror, quando você tiver, para você cozinhar, você vai ter que se comunicar com a internet das coisas, que está na sua geladeira, que está no seu micro-ondas. Então, assim, por um lado a gente tem o User Experience, que está tentando diminuir esse gap para você conseguir adotar essas tecnologias, mas, assim, tem um limite, né, que você vai conseguir desenvolver a facilidade e tem o limite da vovó, que nem você falou. Sim. E até o descanso, porque a economia da atenção, o tanto que você precisa despender de atenção para lidar com toda essa tecnologia, eu imagino que, sei lá, quando eu tiver meus 80 e tantos anos, meus 90, com mais 30 anos de vida, né, talvez já tenha enchido o saco me adaptar tanto. Não, e assim, acho legal, porque às vezes a gente tá falando aqui e as pessoas falam, ai, nossa, mas nunca vai acontecer. Mas não é que a gente sentou e falou, vai acontecer um dia. A gente lê vários estudos, assim, o governo do Canadá, que a gente citou agora no começo da apresentação, é um exemplo muito legal. Eles estão se adaptando a isso, eles têm um site gigantesco que mostra, assim, o que você deveria começar a fazer hoje para ter essas... conseguir trabalhar com isso até 2030. É muito bom, porque nunca vai ter, assim, nunca. A princípio, pela primeira geração de nostalgistas, só como um exemplo, não vai ter uma faculdade de nostalgista. Então, eles explicam como adaptar a sua graduação corrente a que tipos de graduação vão caber no futuro para esse tipo de profissão, né? Muito legal. Não, o Canadá, ele tá todo um movimento progressista ultimamente, assim, que mostra que eles querem muito avançar em tecnologia, e é muito legal ver esse movimento de focando e tentar já pensar no futuro, assim, sabe? Muito legal. E a previsão deles é para, pelo menos o governo do Canadá, 2030, né? E por que começar tão antes? A gente estava conversando disso
um tempinho atrás, esse estudo de Oxford fala que a gente tem um problema. A gente vai ter novas profissões, a gente vai ter velhas profissões que vão sumir, só que a gente tem um problema geográfico. Uma profissão vai sumir em São Paulo, a profissão nova vai aparecer num polo tecnológico, por exemplo, que pode não ser em São Paulo, que pode ser em outra cidade. Recife bomba muito nisso, sim. Pois é, então, aí vamos dizer que 50 profissões sumiram em São Paulo e surgiram 50 novas em Recife. Essas pessoas de São Paulo vão ter que mudar, e aí o perigo é que aconteça como aconteceu em Detroit, nos Estados Unidos, que era uma cidade industrial. As indústrias foram fechando, abrindo em outros lugares mais próximos, que faziam mais sentido. E aí virou uma cidade fantasma. E eu acho que esse planejamento tem a ver com evitar isso, né? Sim. Deixa eu ver aqui se o pessoal já está mandando alguma. Publicidade, tem alguma? Vamos lá. No estudo? É a Vitória Vaz que está perguntando. Publicidade e gestão de propaganda e marketing. 3,86% de chance de sumir. É uma probabilidade pequena. A gente tem aqui profissões que estão no 98% de chance de ser automatizada. Então, publicidade em geral, trabalhos criativos que exigem entender um pouco da psicologia das pessoas que estão por trás de comprar, já são profissões um pouquinho mais seguras, né? É o que a gente estava conversando enquanto as câmeras não estavam ligadas. É legal que as profissões elas estão avançando de uma forma muito rápida, mas a gente ainda tem esse gap de empatia e de criatividade, né? Sim. O robô ele ainda não consegue ter uma puta ideia legal, assim. A gente tem alguns exemplos de inteligência artificial, o Watson talvez seja o melhor deles, Claro. mas a gente tem uns exemplos de criatividade que estão muito errados, assim. Tem aquele Twitter da Microsoft que em 24 horas o robozinho virou alguém homofóbico, Sim. fascista, que soltava umas frases do Trump, assim. É meio assustador. E isso era tentando imitar a espontaneidade das pessoas. Então, tentando imitar a nossa interação aqui. Então, pra gente ter uma interação boa, eu não vou discordar de você o tempo inteiro. Só que aí você ensina um robô a fazer isso, ele começa a concordar com tudo, inclusive com as besteiras que as pessoas falam, né? É bizarro. Medicina. Bom, Quem tá perguntando é o Lucas Roma. a gente estava discutindo isso. Depende da especialidade de medicina. Então, eu tinha visto aqui, biomedicina está entre os top que não vão ser substituídos, porque exige que você pegue uma multiplicidade de dados e tire sentido disso. Também tem a questão da empatia, que é muito forte. Para exames, então, epidemiologia é uma exceção na pesquisa. Faz muito mais sentido você ter inteligência artificial para lidar para entender onde é que vai pipocar e tal, e para lidar com essa quantidade de dados. Então, depende muito da especialidade no caso da medicina, mas o que está mais ligado à empatia vai continuar. E uma outra coisa, coordenação motora fina. Ainda é muito difícil você fazer robôs assim. Então, eles estavam falando, por exemplo, cirurgião, você vai ter um misto da telecirurgia, o cara que vai ensinar o robô a fazer ali. Mas, para alguns serviços, fica muito caro você fazer um robô tão especializado em uma coordenação que é tão difícil de você construir. Então, depende muito da especialidade. O que a gente acho legal a gente ressaltar é que, assim, a gente vê muito, na própria Super, a gente escreve muito sobre os robôs entrando na medicina. Mas o que acontece? Em vários casos, que nem eu lembro que uma notinha que a gente escreveu para o site faz, sei lá, um mês, que era de um robô que criaram, que ele era especialista em perfurar crânio. Mas o que acontece? Esse robô, ele tem todo um background, tem sempre alguém que tá ali, calma, o robô ele pode ir até esse limite. Se der alguma coisa errada, a gente consegue desligar ele dessa forma. Sim. E aí, nessa pesquisa não entram esses tipos de robôs, porque não é como se o robô fosse substituir o médico. Você vai ter um médico que vai controlar um robô. Na história do estudo, é uma coisa mais... essa profissão vai acabar porque a gente não precisa mais de você, de cada a gente tem o Médico Ingolível, que é uma outra matéria que está nessa edição. Escrita por ela. Humilde, né? Não, mas é meio que isso. São nanorobôs que vão entrar no corpo e vão substituir algumas funções, sim. Então, a ideia é que reduz a quantidade de exames que você vai ter que ir no laboratório fazer, mas sumir a profissão do médico, porque aqui ele está falando de automatizar. Então, só para dar um exemplo, ele fala que os escritórios de empréstimos vão sumir, porque você vai conseguir negociar tudo isso pela internet e você vai ter alguém que vai fazer sua análise de crédito, blá, 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 blá. E aí isso vai sumir, 98% desses empregos vão sumir. É diferente para o médico, que é muito mais relativo. A Gabriel Luz, desculpa, Gabriel. Opa.
Tá perguntando sobre gastronomia. Gastronomia é legal, ele cita alguma coisa na pesquisa? Ai, Eu não vou lembro ver. de ouvir gastronomia. Esse é É bem uma legal. boa pergunta. Porque assim, a gente vê bastante, uma coisa que a gente costuma cruzar também na internet, são robôs que ajudam em confeitaria. Por exemplo, eu lembro de uma impressora 3D que no lugar de tinta ela soltava açúcar. E é muito incrível, assim, ela ajudava na preparação de bolos, Sim. era uma coisa muito legal. Mas talvez entre nisso, né, de ser mais uma ferramenta do que uma substituição, Sim. né? Ele fala, Ele não fala, eu tô procurando aqui coisas relacionadas à comida, gastronomia, cozinha. Não tem. Não tem muito. Não, tudo bem. Também não dá pra pedir pro cara Né? pesquisar sobre tudo. Engenharia química. Tem engenharia em geral? Eles falam alguma Sim. coisa? Vamos Porque lá. estão perguntando muito sobre. O Erlândio da Silva perguntou de engenharia civil e o Bruno Neto perguntou de engenharia química. Vamos lá, engenharias. A gente tem engenharia ligada à operação de grandes estruturas. Tá difícil de pensar numa tradução específica, mas para boiler operators e engenheiros ligados a isso, que é coisas quentes, aquecedores e tal, muita chance de acabar, 89% de acabar. Caramba! Engenharia ligada à agricultura, 48% de chance de acabar. Não, assim, fica ali na metadinha, provavelmente vai ser auxiliado por máquina, você vai precisar de menos ali no campo. Engenharia mecânica, 37,89% de chance de sumir. Quer dizer, tô procurando aqui química. Você quer já pensando em outra pergunta pra gente? Não, eu acho legal que você falou da questão de engenharia agropecuária. Um dos tópicos que a gente citou na matéria é o fazendeiro urbano. Sim. Você quer comentar o fazendeiro? Posso comentar. É uma mudança de escopo, assim, porque hoje em dia a gente tem uma separação muito grande entre o espaço ligado para a produção de alimento, que é o rural, e o espaço urbano. Isso vai ficar muito difícil de fazer porque as cidades vão aumentar, o número de pessoas vai aumentar, a gente vai ter que alimentar mais gente. Então, e a gente não pode continuar, vamos acabar a Amazônia para plantar mais comida, não faz o menor sentido isso do ponto de vista ecológico. Então, equilibrar a população crescente com a necessidade de alimento, com a necessidade de proteger os nossos ecossistemas, atrapalha muito esse equilíbrio é muito complicado. Então, surge a alternativa de fazendeiros urbanos, que é uma coisa super realista. Sim, que acontece hoje em pequena escala já. Não do jeito que estão falando assim, mas a gente vê já plantações em telhados, a gente tem assim, um ensaiozinho do que pode vir a rolar. Exato. E é um caminho meio natural mesmo, assim, eu acho que essa é uma das menos viajadas. Assim, eu acho que é muito palpável. Sim, e assim, não é só, a gente precisa aumentar, a gente precisa criar prédios para criar mais comida. É que imagina a quantidade de combustível e a poluição que é gerada para a gente trazer essa comida de outros lugares, a perda de alimento que acontece no transporte. Então, quando a gente aproxima demanda e oferta, a gente só tem a ganhar, né? É verdade. Eu achei engenheiro químico. Ah, legal. Para alegria geral, 1,69% de chance de ser computadorizado ou automatizado. Maravilha. Bruno Neto, seu emprego está garantido. Está salvo. O Felipe Trindade, ele perguntou de TI. Tem alguma coisa de TI? Eu imagino que não, né? Que as pessoas vão... A gente vai ter que continuar tendo pessoas atrás desses computadores. Provavelmente mais pessoas. Exato, Acho difícil as pessoas terem que parar. Alguém vai ter que programar o... Então, aí depende do que você quer dizer com TI, porque a gente tem aqui segurança da informação, a gente tem programadores de computador, a gente tem engenheiros de hardware, então são muitas opções aqui, mas elas estão todas, o programador é o que está com mais chance de ser computadorizado, que é 48%, não é tão alta, e o resto é todo de 20% para baixo, a gente vai precisar de gente para cuidar dessa quantidade de computadores. Gente, pode mandar mais pergunta, a gente tá olhando aqui, a gente vai checando as profissões conforme vocês forem perguntando. O André Simone está perguntando de serviços. Serviços eu acho que deve ser meio, desde atendente de telemarketing até tudo. Aí depende do tipo de serviço, porque atendente de telemarketing, a tendência é sim de você ir automatizando o serviço, porque acaba sendo melhor para todo mundo, você tira aquele trabalho repetitivo, trabalhos repetitivos em geral, né? Mas você tira o trabalho repetitivo da pessoa
E, por outro lado, você também tem uma chance maior de agradar o cliente. Então, tem muitos robôs sendo preparados para automatizar serviços. O Thiago Akira mandou aqui pra gente, Thiago, nosso estagiário de vídeo. Questão de audiovisual, tem alguma coisa? Acho difícil, né, também, justamente por essa questão de... Do criativo, né? Exato, Porque, assim, uma das coisas que a gente cita aqui é o diretor de filmes de realidade virtual. Ele está bem aqui. E aí essa é uma das profissões que as pessoas estão falando que vão começar a surgir, porque a Lucasfilmes já anunciou, a Disney, né? Já anunciou que vai ter um filme do Darth Vader em VR. A gente ainda não sabe como vai ser isso, se vai ser um filme de 2 horas, se vai ser um curta de 10 minutos, se vai ser... Às vezes vira um jogo de videogame, que é o que tem acontecido. Mas, assim, há esse movimento de querer puxar pra isso. E também eu acho que é uma coisa, assim, questão de tempo. A gente teve um Avatar que popularizou o 3D no cinema de forma profissional. Talvez um grande filme consiga popularizar isso, porque geralmente assim que funciona, né? Tem um grande evento que obriga as pessoas a modernizar os equipamentos para conseguir se manter. Teve o Mágico de Oz no começo do século mostrando o colorido, né? Então as pessoas tiveram que começar a comprar, os cinemas tiveram que começar a comprar os projetores que suportavam cor. Então, assim, isso é provável que aconteça. Talvez hoje não é tão palpável, mas a O2 mesmo, a produtora brasileira, ela tem um mega investimento em VR para tentar se adaptar a isso. Mas deixa eu jogar uma polêmica aqui, porque o Fê é nosso cara da cultura. Na hora que a gente populariza, porque a gente fala aqui um pouco de como o VR pode possibilitar uma mudança de narrativa, que você inclui mais o telespectador nesse jogo, mas será que também não pode começar a ser usado o VR pelo VR, a realidade virtual pela realidade virtual? Porque se for do 3D, então assim, o Avatar é uma obra de arte, mas quanto filme de ação tem cenas infindáveis de 3D que só pioram o filme, ou ficam filmes muito escuros, tipo o último Piratas do Caribe com a Penélope Cruz. Não precisava ser 3D, não precisava ser escuro daquele jeito. Não, é péssimo. Isso vai acontecer. Isso, assim, com certeza, a partir do momento que cria uma ferramenta, as pessoas piram, e principalmente, assim, eu lembro do ano do Avatar, nos 2 anos seguintes saiu muito filme ruim em 3D, assim, muito. Que aí rolou um negócio até do pessoal não filmar em 3D, e aí eles adaptavam pro 3D na pós-produção, e aí o Clash of the Titans, lá, esqueci o nome em português. Fúria de Titãs. Fúria de Titãs. Tem uma cena bizonha, assim, que os caras editaram mal na pós, e aí o queixo do cara tava em 3D, e o rosto dele tava no fundo, assim. Então é isso, quando chega a ferramenta, as pessoas não sabem mexer. Sim, mas mais do que não saber mexer, né? Vamos colocar aqui pra vender que é em realidade virtual. E chega lá e não muda nada a narrativa, daí acaba ficando pobre, né? É pobre. Mas eu acho que em geral tende a melhorar, assim. O Gerley Bazon, desculpa, Gerley, depois você me corrige. Astronomia, tem alguma coisa? Já vou responder, eu vou responder ao nosso querido Akira. Porque tem... É verdade. Indústria de filmes e edição de vídeo, 31% de chance de computadorização. Caramba! Achei um pouco triste, achei um pouco alto, né? Eu também achei bem alto, bem alto. Vamos lá. Vamos ver, astronomia... Não, astronomia, o seu trabalho está extremamente seguro, 4,1% de chance de computadorização. Arrasou. Última coisa, assim, última perguntinha que a gente tem que encerrar já. Mecânica automobilística. Tem alguma coisa de construção de carro? Peraí. Putz. É muito específico, né? Porque, assim, eu acho que é uma coisa que hoje já é meio mecanizado. A gente tem a construção automobilística hoje, ela é bem automatizada, né? Eu acho que tende a crescer. Mas acho que depende da etapa também, talvez por isso que não tenha entrado no estudo, né? O design do carro, não, assim, pelo que a gente está vendo, ele continua sendo... O design como criativo, mas assim, foi uma das primeiras indústrias a entrar na montagem pesada de robôs, né? O que eles falam aqui é que os serviços mais técnicos de mecânica, tanto para carros quanto para aviação, eles falam aqui, inclusive, de mecânica de aviação, tem mais chance de ser automatizado, mas a supervisão não. Porque por mais que você tenha um monte de máquina fazendo muita coisa que você mandou ela fazer, você precisa de alguém tomando conta disso. E é uma das profissões com menos chances de computadorização, que são os supervisores de primeira linha de instalações mecânicas, 0,3%. Olha, incrível.
Gente, tá chegando mais mensagens aqui, mas agora a gente tem que encerrar. A gente já estourou aqui os 20 minutinhos que a gente tinha proposto. Mas obrigado. A gente pode tentar comentar nas respostas na medida do possível. Obrigadão por acompanhar. Sempre que vocês quiserem, tiverem sugestões de lives, quiserem sugerir pautas pra gente, entre em contato. A gente continua falando sobre tudo isso aqui na Super. Isso aí. Tchau, Valeu. tchau.